Boa noite, pessoal. Esse encontro aqui é uma palestra gratuita sobre como é que a gente se relaciona com os conflitos no ambiente de trabalho, que tem sido um tema muito que tem feito parte da vida de muitas pessoas e, de alguma forma, desses temas da cultura de paz que trata o nosso instituto, né? Eu sou presidente do Instituto Chante Brasil, um instituto que trabalha com cultura de paz. Não sei se todos vocês já tinham me visto, já me conhecem. E assim, cultura de paz aborda uma variedade de subtemas muito grande, mas acho que a principal dimensão da cultura de paz é a habilidade de se trabalhar com conflito e com relações de convivência, né? Essa esfera de conflito e convivência. Pelo menos no ambiente acadêmico, sempre se fala de cultura de paz, se associa muito a esse universo do conflito. E os conflitos que as pessoas, em geral, todo mundo tem, mesmo que em menor porte, são conflitos familiares, conflitos relacionais com a pessoa que se relaciona, conflitos, são quatro principais, são os familiares, são com as pessoas com quem a gente se relaciona, não estou me lembrando o outro agora, e os conflitos profissionais. São quatro conflitos muito presentes nas nossas vidas. O pessoal não conta? Oi? O conflito interno. Pessoal, é. Eu não estudei dessa forma, mas eu acho que conta também. Os nossos conflitos, Poxa. os nossos conflitos internos, né? Intrapessoais, que tem essa divisão de conflitos. Intrapessoais, que são os nossos internos, interpessoais, que são os conflitos com outras pessoas, né? Quais que são mesmo? Não sei se vocês lembram aqui dessa divisão. Intrapessoais, interpessoais, intragrupais, dentro do mesmo grupo, né? O conflito que eu tenho dentro do meu grupo, se der um conflito entre nós aqui, intergrupais, um conflito entre dois grupos diferentes, e conflitos sociais, que são conflitos que abordam que interferem na sociedade como um todo. Tem essa divisão também de conflitos. Eu posso trazer de onde que vem isso depois a bibliografia para vocês. Estou falando aqui de improviso para atender a isso que a Ana Cláudia trouxe aí, dos conflitos interpessoais, são os conflitos que a gente tem dentro da gente, né? Mas desses conflitos relacionais, tem esses quatro principais. Os conflitos que a gente tem com família, com filho, com mãe, com irmão e tal. Os conflitos que a gente tem com nosso relacionamento afetivo, conflito no trabalho, o outro não estou me lembrando agora o que é. Então, conflito, estou trazendo isso para dizer que conflito no trabalho é que todo mundo tem. E assim, por mais que a gente estude, a gente permanece tendo. A gente só aprende a como trazer isso, como é que a gente entende esses conflitos e como é que a gente utiliza esse conflito para o nosso benefício. Eventualmente, ele pode ser utilizado. Conflito não é uma coisa ruim nem boa, né? Tem esse conceito que eu chamo sempre de o conceito número 1 da cultura de paz. Conflito não é uma coisa ruim nem boa. Ele vai ser ruim ou bom na medida que você aprende a como lidar com ele. Então, é para isso que a gente está aqui, para a gente aprender como é que a gente vai lidar com os conflitos, uma vez que eles são naturais, eles vão acontecer, é inevitável, né? Existe uma contradição essencial na existência humana, que é o fato da gente ser todo mundo diferente e vivermos em sociedade. Haverá conflito, porque somos todos diferentes e precisamos nos organizar juntos. E aí temos desejos diferentes, entendimentos diferentes, cosmovisões diferentes, haverá sempre conflito. Às vezes com as melhores pessoas do mundo, né? Aliás, a gente costuma ter os conflitos mais intensos com as pessoas que a gente mais ama. Isso é natural. Você, às vezes, a pessoa que você mais briga é com a sua esposa, ou com a sua mãe, ou com alguma coisa assim. Que são justamente as pessoas que você
ama mais, mas que você convive o tempo todo, conhece cada peculiaridade daquela pessoa, não tem muito mais o verniz que existia no início da relação, né? Quando você conheceu a pessoa que você, vamos supor que você tenha se casado aqui numa relação conservadora, né? Hétero, vamos dizer, se casou com uma mulher. Aí, quando você conheceu ela, você tinha todo um verniz, queria mostrar para ela a sua melhor face e tal. E é meio que intuitivo, você faz isso sem pensar e tal. Depois que passa um tempo, já não tem mais essa de mostrar a melhor face. Você já está nu na frente da pessoa, a pessoa é um espelho. Então, você percebe claramente esses conflitos com maior clareza, né? Então, os conflitos eles vão se dar na vida da gente, a gente entender o que a gente faz com eles. E aí, essa palestra aqui é para a gente atender esse lugar do conflito relacional, né? Do conflito relacional dentro do ambiente de trabalho, que é muito comum. Já aconteceu na vida de todos nós, o que a gente faz com ele. Essa palestra aqui já aconteceu uma vez, da primeira vez teve uma demanda bem grande, teve um problema até na gravação, não foi gravada inteira, e aí, na época, ficou a decisão de refazê-la, e o momento que eu consegui na agenda do nosso cronograma seria esse. Eu sei que tem um carnaval aí na semana que vem, que não é carnaval, mas é um feriado, né? Atrapalha um pouco, mas o momento que a gente conseguiu fazer foi esse aqui, então a gente vai fazendo e acho bom a gente deixar esse material gravado para todo mundo ter acesso a essas informações. Aí eu vou usar mais ou menos o mesmo PowerPoint, eu só dei uma atualizada e eu quero ver se eu prometo, se eu cumpro a minha promessa de não ficar falando tanto para ouvir vocês, o que vocês tiverem a dizer, que da outra vez eu acabei falando bastante. Estão vendo, né? Aí, conflitos no ambiente de trabalho. Aí, esse material, ele é dividido, a estrutura disso aqui, daria até para fazer um curso a partir disso, se você for mergulhar. Porque a estrutura desse aqui sou eu. Aqui ainda está ali como... uma apresentação ali ainda aí. A estrutura desse curso, ainda estou sem barba ali, né? Da outra vez eu estava sem barba. É uma estrutura em 4 momentos. Esses 4 momentos são estudos diferentes para a gente abarcar o conflito no ambiente de trabalho. Então, estou trazendo isso para vocês entenderem que ele vai ser uma bibliografia diferente. Primeiro tem os saberes compartilhados, aquilo que a gente vai trazer, o que a teoria do conflito traz para a gente de uma maneira mais geral e que se adapta a esse lugar do trabalho, aí vai ser toda essa bibliografia da teoria do conflito. As posturas desejáveis, como é que a gente tem que se portar no trabalho para saber administrar conflito e saber evitar alguns conflitos. Então, a bibliografia disso aqui vai ser muito CNV, justiça restaurativa e tal, esse segundo tópico, né? Os autores que vão falar disso. O terceiro é como é que a gente trabalha o conflito. Então, é mais uma metodologia prática para levar para dentro de uma empresa, de um hospital, de qualquer lugar onde você trabalha, de um tribunal, de uma escola, qualquer lugar e tal. E o quarto ponto é o que eu faço com as pessoas que são mais desafiadoras. Todos nós, por mais angelicais que sejamos, todos nós já nos deparamos com pessoas que são um desafio um pouco maior para a gente. E aí, a gente entender o que a gente faz nesse caso das pessoas que são um desafio um pouco maior, tá? Então, vamos tentar passar brevemente por cada um desses temas, né? Os saberes compartilhados eu já falei um pouquinho, acho que quem aí trabalha com mediação já passou um pouco por esses temas. A gente entender que conflitos são inevitáveis. Quando a pessoa estuda mediação, a primeira coisa que percebe é isso, que conflito é inevitável, aquilo que eu falei,
de que somos todos diferentes e vivemos em sociedade, os conflitos vão surgir. Esse é o primeiro entendimento que a pessoa assimila, né? Que conflito não é necessariamente uma coisa ruim. Eles podem, como está escrito ali, eles podem ser saudáveis e construtivos e podem ser uma oportunidade. Então, assim, entender isso é uma coisa fácil. Assim. Agora, incorporar isso na vida é que é desafiador, porque você precisa fazer um processo de realfabetização. Ah, eu entendi, o que o Leandro falou faz sentido e tal, mas você precisa se realfabetizar para lidar na sua vida como quem, quando enfrenta o conflito, age como sendo um elemento natural. Espera aí, então deixa eu mergulhar, ver como é que eu posso usá-lo como uma oportunidade. Não pode ser uma coisinha bonitinha só, como se estivesse lendo um livro de autoajuda, sabe? Não pode ser você está lendo um livro de autoajuda, vejam, os conflitos podem ser uma oportunidade, a pandemia pode ser uma oportunidade, tá? Não, precisa realmente tornar um elemento prático, como que o conflito pode ser uma oportunidade. O Mahatma Gandhi dizia que o conflito é uma dádiva, mas como é que o conflito pode ser uma dádiva, um presente, né? Ele pode ser uma dádiva porque se eu aprender o que eu faço para que ele produza um arranjo melhor na minha vida, mude a estrutura do lugar onde eu atuo para uma estrutura melhor, ele foi uma oportunidade para melhorar. Vamos supor que você está com um conflito de que, não sei, pode ser um conflito de horário, não estou tendo nenhuma ideia aqui, mas vamos supor que no seu trabalho você tem um conflito de que algumas reuniões elas duram muito mais do que deveriam ter e algumas pessoas acham que não deveria ter uma reunião semanal e outras pessoas acham que tem que ter uma reunião semanal para todo mundo conversar e tal. E aí você vai conversar ali sobre isso e se você conseguir se desapegar das suas crenças originais e se abrir à escuta dos argumentos da pessoa que pensa diferente de você, pode ser que juntos vocês vão elaborar um acordo melhor. Você pode dizer, vamos fazer uma reunião quinzenal, então, e aí a gente esgota a pauta, ou vamos fazer uma reunião semanal com menor tempo, e aí você encontra ali, estou aqui improvisando no meu exemplo, mas você encontra ali um arranjo que seja melhor para todo mundo. Esse aqui e o arranjo que seja melhor para todo mundo, às vezes não é o mais óbvio, né? Às vezes você precisa continuar dialogando até chegar nesse arranjo que seja melhor para todo mundo. Então, é por isso que o conflito ele pode ser uma oportunidade, né? Se você está com um conflito vai mudar a sede do lugar onde você trabalha, algumas pessoas querem ir para o centro da cidade, onde fica mais fácil se reunir com os outros parceiros, porque todo mundo é no centro da cidade, e outras pessoas que cuidam do financeiro querem que essa nova sede seja num lugar que seja mais barato para não gastar tanto com o aluguel do imóvel. E aí esse conflito, aí você vai dialogando e você chega num denominador comum. E pode ser que não seja mais óbvio, que se for pelo óbvio, você vai, então vamos num lugar que seja barato, mas mais ou menos perto do centro. Esse é o mais óbvio. Pode ser que a solução não seja essa, pode ser que você continue conversando e entenda que ser no centro seja muito importante e vale a pena pagar um pouco mais pelo aluguel do espaço. Entende? Por isso que precisa dialogar, assim. Às vezes a mediação entre o que um pensa e que o outro pensa não é exatamente o que está no meio das duas opiniões. Às vezes é uma coisa que nunca haviam pensado antes. Então é por isso que precisa dialogar, esgotar e trabalhar mesmo como uma oportunidade. E aí esses dois primeiros tópicos que estão aí no PowerPoint não é só para a gente entender, é para a gente assimilar e entender que a gente precisa se realfabetizar em relação a isso. A gente precisa renascer em relação a isso, porque a gente consegue entender facilmente, comigo explicando aqui, nossa, o Leandro está falando isso aí, eu já sabia e tal. A gente consegue entender facilmente do que eu estou falando. Agora, para a gente praticar no dia a dia, precisa de uma realfabetização, porque a gente está acostumado, a gente cresceu num mundo
onde tem pequeninas violências no dia a dia, e a gente tem muito apego às nossas posições e dificuldade de abrir mão das nossas posições. Às vezes vai agindo por inércia, por padrões, né? Está acostumado a fazer daquele jeito e continua fazendo daquele jeito como sempre fez, sem perceber que às vezes uma outra forma de fazer é muito melhor, né? E você fica fazendo meio que por inércia, porque você sempre foi daquele jeito. Então precisa de uma mudança interior nossa, né? De uma realfabetização e de estar sempre aberto à escuta, sabe? Para mim é muito óbvio que o melhor alternativo é X, mas deixa eu sentar com essa outra pessoa que pensa diferente e entender os argumentos dela. De repente, pode ser que isso que me parece muito óbvio, muito evidente, não é. E aí precisa ter esse ambiente de escuta. E aí a gente parte para um universo que está aí todo. Eu estou hoje dando muito exemplo de empresa, porque eu dei recentemente uma palestra em empresa, mas vale para todo tipo de trabalho, né? Está falando conflitos no ambiente de trabalho, vale para qualquer trabalho, para uma escola, para uma universidade, para um hospital, para um sindicato. E assim, se esse lugar for muito hierarquizado, uma hierarquia muito rígida, aquela estrutura velha que não se atualizou com a modernidade, fica mais difícil você ter esse ambiente de escuta da diferença. Vai sempre prevalecer a posição da pessoa que é o chefe, que mandou. E aí isso é um problema, assim. E aí eu não estou dizendo que não tem que ter chefe, né? Às vezes a estrutura precisa de uma voz de comando, e uma voz de comando que seria a pessoa que tem mais experiência naquela tarefa X. Ela vai ser a voz de comando, ela vai ser a liderança. E aí, às vezes precisa que tenha assim uma hierarquia, dependendo da função. Às vezes dependendo do que esse trabalho faz. Mas é preciso que haja espaços de escuta. E é preciso que haja espaços de escuta, inclusive, a gente vai ver isso mais à frente, porque a pessoa que se sente escutada, mesmo que a opinião dela não seja contemplada, só de se sentir escutada, ela se sente mais representada pela decisão que foi tomada, sente mais prazer no ambiente de trabalho e vai trabalhar com mais afinco, com mais dedicação. Então, é preciso que haja ambientes de escuta, espaços de escuta. A pessoa que pensa aquele processo de uma maneira diferente precisa ter uma vazão, um lugar onde ela vai colocar a sua posição, mesmo que não seja contemplada, mas que seja pelo menos analisada, avaliada e julgada. Então, quando existe uma hierarquia, é preciso que essa hierarquia... a gente precisa que haja essa hierarquia porque precisa que tenha um líder mais experiente liderando os processos aqui. Então tá, mas essa hierarquia precisa ser assim. Quando ela é desnivelada, uma hierarquia muito rígida, isso atrapalha, inclusive, além de transformar um ambiente de trabalho num lugar muito pesado, não estimula a pessoa e, às vezes, opiniões melhores deixam de ser contempladas. Só o planejamento da chefia que é contemplado. Então, isso vale também quando a gente estuda conflitos entre pais e filhos, né? O pai e a mãe, eles são uma autoridade, né? Não, a gente não quer que eles deixem de ser uma autoridade. Mas se for uma autoridade muito desnivelada, se tiver um fosso muito grande entre pai e filho, aí vai ser aquele filho rebelde, aquele filho que aquela relação problemática e tal. Então, é preciso que tenha uma hierarquia. Tem um som aberto aí. Vou fechar aqui. É preciso que tenha uma hierarquia, mas essa hierarquia pode ser mais próxima, assim, num ambiente de escuta, num ambiente de acolhimento e tal. Então, vamos levar isso em consideração. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Os ambientes que as pessoas são diversas sempre gerarão conflitos. Quanto mais pessoa, mais conflito.
Então, esse entendimento também é importante. Assim, quanto mais pessoa participa daquele projeto, mais vai ter conflito, porque mais diferenças vão estar sendo colocadas na mesa, tá? Isso também é uma coisa para a gente sempre avaliar. Se você trabalha numa corporação muito grande, vai ter mais conflito. E a tendência, num lugar cômodo, para tornar o processo decisório mais rápido, é apertar muito as hierarquias. E aí tem esse problema de gerar insatisfação, de gerar pessoas que não estão satisfeitas no trabalho, porque não são escutadas, porque as decisões vêm e elas nem sabem de onde. Então, estruturas muito grandes causam conflitos, mas é preciso que haja um espaço de escuta, um espaço de entendimento, um espaço onde a gente avalie essas diferenças de posição e se abra um pouco mais para a escuta das diferenças, né? Então, é preciso que, num processo de qualquer trabalho, é preciso que haja momento para conflito. Isso é uma coisa que eu sempre trago, inclusive em escola, né? A escola está muito preocupada ali com educar, ensinar as matérias para aquele cara sair bem na prova do Enem e tal, e ele precisa aprender rápido, né? As escolas acabam sendo muito conteudistas porque tem a cobrança da pessoa passar numa prova e tal lá na frente, né? E aí é um sistema que se torna o resultado lá na frente torna o que vem atrás meio escravo do que vem na frente. E aí viram aquelas escolas onde seguidas violências, às vezes muito grandes, às vezes pequenas, escondidinhas ali, acontecem e ninguém dialoga sobre isso. É preciso ter um espaço, um momento na grade onde as pessoas conversam sobre as suas diferenças, onde as pessoas conversam sobre o seu conflito, né? Inclusive numa escola, numa universidade, né? Um momento que as pessoas sentam com o educador e não é para falar de uma matéria, né? É para falar de um conflito X que está afetando a vida de todo mundo, que está te deixando menos satisfeito de estar naquele espaço. E ao estar menos satisfeito, você acaba estando menos produtivo também. Então, interfere em tudo, assim. Então, precisa ter tempo dedicado para isso. E aí isso responde uma pergunta de, então por que se avançou tanto o entendimento de como a gente elabora conflito, por que não se aposta cada vez mais em mediação de conflito em todas as estruturas profissionais? Não se aposta cada vez mais porque demanda tempo e as pessoas não querem dedicar tempo para aquilo que elas consideram que não vai afetar no objetivo, que é ser produtivo, num mundo profundamente produtivista. Acontece que interfere, sim, na produção, interfere na produção e interfere em tudo mais, né? Interfere no nosso bem-estar num lugar que é vida, né? O tempo que você está no trabalho é tempo de vida. A sua vida não acontece só no final de semana, quando você vai viajar para um lugar gostoso, ou à noite, quando você consegue assistir um futebol, uma novela. Sua vida acontece o tempo todo, na hora que você está trabalhando também. Então, é preciso que você seja feliz nesse momento também, na hora que você está trabalhando também. E aí, dialogar sobre as diferenças é super importante. E quanto mais gente, mais conflito. A mesma diversidade humana geradora de conflito também é aquela que produz eficiência. Acho que eu já passei um pouco nesse conceito. Assim. Essa diversidade que faz a gente ter conflito uns com os outros, né? Se a gente for aqui abrir uma roda de conversa sobre um tema, seja qualquer tema, sei lá, o que você acha dessa, como é que chama aquela... as emendas parlamentares e tal. Vai ter posições divergentes aqui, a gente vai dialogar, vai ter conflito entre nós. E a gente vai dialogar até que um pode ser que convença o outro. Então, essa mesma diversidade que tem entre nós aqui para trabalhar, que gera conflito, também é a diversidade que gera eficiência, porque a gente trabalhando junto, sendo diversos, cada um com uma potência diferente, a gente pode ir muito além, né? Você pega um time de futebol, ele é a representação disso, né? Tem um cara do time de futebol que ele é bom em fazer gol, mas ele é péssimo em marcação.
tem um cara que é bom em marcação, mas ele não sabe fazer gol. Aí você fala para esse cara, fica mais atrás então. E o que sabe fazer gol, você fala, fica mais à frente. E aquele que só sabe defender, você fala, fica no gol, que lá você pode botar a mão na bola. Estou aqui elaborando o que é a essência do futebol. Assim, cada um é bom numa coisa. Um cara que é muito veloz, e aí você joga na lateral direita ou na lateral esquerda, ou na ponta, porque você é muito veloz. Então, a diversidade de habilidades é o que nos gera eficiência. Se a gente souber estruturar essa diversidade, no que cada um é bom, né? E a gente trabalha muito isso com jogos cooperativos dentro da cultura de paz, né? Na nossa jornada Cultura de Paz, tem uma aula só sobre jogos cooperativos. A gente trabalha essa capacidade da gente entender o que cada um tem de melhor e usar o que cada um tem de melhor para a eficiência do grupo, né? Entender que cada um tem um tesouro ali. E você não vai ser bom em alguma coisa, mas em outra você vai ser. Às vezes você não vai ser aquela pessoa que nasceu para liderar, mas você vai ser aquela pessoa que tem um conhecimento técnico profundo em alguma coisa, alguma parte do processo, e que você vai ser sempre consultada por aquela parte. Então, é preciso entender esse arranjo. Então, a nossa diversidade é a nossa maior riqueza, né? A gente precisa valorizá-la. É ela que leva ao conflito, sim, é ela que leva ao conflito. Mas também é ela que leva a nossa eficiência quando a gente consegue casar as funções diferentes. E aí eu já falei desse último conceito, assim, se as pessoas se sentirem ouvidas, elas têm maior interesse em buscar coletivamente a solução. Então, quando a pessoa sente que no processo elaborado houve um momento onde ela pode falar a sua posição, mesmo que a sua posição não seja inteiramente contemplada, mas só de ter o espaço de fala, só de sentir a escuta atenta de alguém que faça parte da equipe dela, só de ter esse lugar, para ela já é um momento gostoso, um momento onde ela pode falar ela está vendo ali no processo alguma coisa que ela acha que poderia ser diferente. E aí ela tem esse momento onde ela pode chegar e colocar, e uma escuta atenta. Então, essa é uma das habilidades que a gente tem que desenvolver para trabalhar o conflito no ambiente do trabalho. A escuta atenta às posições divergentes. Escutar com empatia, né? Escutar tentando se colocar no lugar do outro. Eu já sei o que eu penso, eu já sei qual é a minha posição, mas eu vou tentar me colocar no lugar do outro para escutar com o ouvido desse outro, né? Isso aí também é uma coisa que a gente trabalha na jornada Cultura de Paz, que é o nosso principal projeto do ano. Algumas pessoas aqui já fizeram. A gente trabalha bastante isso, não só quando a gente fala dessa questão do conflito, mas quando fala de comunicação não violenta e de justiça restaurativa. Essa habilidade que a gente tem para escutar o outro com empatia, se colocar no lugar do outro, esse músculo do nosso ser que precisa se fortalecer para a gente atuar como um agente de transformação da realidade. A gente cada vez mais fortalecer esse músculo da empatia, de saber escutar aquela pessoa que vai falar algo que não é o que eu penso, mas eu vou tentar entender de onde ela está falando, por que ela está falando de uma forma tão apaixonada, e tentar, eventualmente, até me deixar convencer por ela, caso ela apresente argumentos que sejam irrefutáveis, né? Então, isso é um entendimento que a gente precisa cada vez mais amadurecer dentro de si. Esses são os saberes compartilhados. A bibliografia sobre isso eu posso trazer para vocês, mas, basicamente, é a bibliografia básica sobre conflito. Eu posso, inclusive, mandar PDFs para quem pedir depois, né? Então, a gente vai agora para o segundo ponto. O que tem aqui? Tem essa frase: conflito é o começo do processo de tomada de consciência. Esse entendimento de que quando existe um conflito é como se tivesse um farol dentro daquele lugar dizendo que alguma coisa pode melhorar. E que se vocês não sentarem para discutir como melhorar, vai piorar, vai ser ruim. E aí o conflito vai ser uma coisa ruim. Então, é como se fosse uma faísquinha ali te dizendo alguma coisa que pode melhorar, se você sentar para resolver. Porque se não fizer isso, vai ficar ruim,
vai ficar incômodo, você vai ficar com essa sensação de incômodo todos os dias. Então, por isso, o conflito é só o começo desse processo de tomada de consciência. À medida que você mergulha, você vai vendo como produzir um arranjo que melhora para todo mundo. Tá? Essa é a segunda dimensão daquelas 4 iniciais que eu trouxe. Quais são as posturas que eu tenho que alimentar quando eu quero saber trabalhar os conflitos no meu ambiente profissional? Aí, a primeira virtude é a da autenticidade. Você ser aquela pessoa que sabe verbalizar os seus desconfortos, conversar sobre o assunto. Se tem algo te incomodando, você fala sobre aquilo. Você não fica guardando aquela mágoa todos os dias. Você fala. E encontra um jeito de falar, porque você vai trabalhar também essa segunda aí, que é a empatia. Você entender o olhar do outro. Para isso aqui, é muito bom estudar o Carl Rogers, né? Ou o próprio Marshall Rosenberg, a biografia sobre esse assunto. Né? Você vai equilibrar essas 2 primeiras dimensões aí. Ser autêntico, falar o que você acha, mas com empatia também, se colocando no lugar do outro. Olha, eu acho que tal coisa funcionaria melhor se fosse de tal forma, mas eu queria te ouvir, tal, entende? Você sempre equilibrar a autenticidade e empatia. Se isso está desequilibrada, né? Você é a pessoa muito autêntica, muito verdadeira, mas não está se colocando muito, né, nesse lugar do outro, você vai ser aquela pessoa que fala tudo que vem na cabeça, é super sincera, mas que é uma sinceridade que às vezes violenta a outra pessoa. Que às vezes a pessoa sai magoada e você não resolve nada. Então que bacana, você é uma pessoa sincera. Sinceridade é uma virtude, é uma coisa boa. Mas você está muito apegado àquilo que para você é verdadeiro, sem se abrir para escutar a posição do outro. E aí vai ser uma sinceridade que fere. Por isso que tem que equilibrar autenticidade e empatia. Ao mesmo tempo, se você é empático demais, você vai ser a pessoa que sempre passa a mão na cabeça, que perdoa tudo e que não usa os processos para melhoria do trabalho que está sendo realizado. Né? Então, vai ser aquela pessoa que sempre entende, sempre acolhe tudo, mas não responsabiliza pessoas pelos eventuais erros que elas cometam. Então, por isso que a gente tem que equilibrar a autenticidade e empatia, ser verdadeiro, ser sincero, verbalizar os desconfortos, e aí é interessante que o trabalho de vocês tem espaço para a verbalização desses desconfortos, né? E ser empático também, com esse entendimento de como o outro está trabalhando. Outra coisa que eu preciso ter é cada vez mais autoconhecimento. Né? Autoconhecimento é chave para a nossa evolução como ser humano mesmo, para além de quem a gente é no nosso trabalho. A gente se conhecer, a gente cada vez mais se conhecer, porque aí a gente sabe onde é que estão os nossos limites, onde é que estão. Isso é importantíssimo. Às vezes você vai saber que tal situação sempre te deixa com raiva, e você já vai se preparar para ela, porque você sabe que aquela situação sempre te deixa com raiva. Ou tal situação para você é muito difícil. Então, você ter esse autoconhecimento. E autoconhecimento significa 2 coisas. Saber o que você está sentindo e qual a necessidade que você tem que não está sendo preenchida. Isso é um conhecimento que vem da CNV. Né? Você está se sentindo de tal forma, ter clareza de como você está se sentindo e qual a necessidade que você teria que não está sendo preenchida. Isso é autoconhecimento. Cada vez mais você se conhecer para melhorar os processos através desse entendimento de que você é, quais são os seus limites, até onde você vai, né? Até ao perceber que tem aquela pessoa que é mais desafiadora, que eu falei inicialmente. Né? Então, entender que às vezes tem mesmo essa pessoa que é mais desafiadora. Então, ter autoempatia por você mesmo, a empatia por você mesmo, né? Às vezes você não consegue melhorar a relação que você tem com aquela pessoa cuja relação é difícil para você. Às vezes você não consegue melhorar e você ter a autoempatia de não participar com ela dos mesmos projetos. Entende? Então, por isso o autoconhecimento é tão importante. A gente precisa amadurecer cada vez mais. Ler isso que vem logo em seguida. Ler as nossas emoções, o que a gente está sentindo, ter clareza, dar um nome claro para isso. E isso é um exercício que a gente não sabe fazer, principalmente nós
homens, né? Que aí tem ainda aquele preconceito social mais forte ainda, de que homem não chora, de que homem é viril, que é forte emocionalmente, e na verdade que afasta o homem dos seus sentimentos, que o homem obviamente chora e tem todos os sentimentos que também tem a mulher, que todos os seres humanos, porque do ponto de vista do sentimento não tem diferença nenhuma. Então a gente ter essa capacidade que às vezes é descolada da gente socialmente falando, de ler os nossos sentimentos e reconhecer, eu estou me sentindo de tal forma, é legítimo que eu me sinta assim, não tem sentimento ruim, né? Se eu estou com raiva, se eu estou com medo, se eu estou com qualquer... Não existe sentimento ruim, o sentimento desconfortável, ele revela uma necessidade não atendida. Se você está com medo, é porque alguma necessidade sua não foi preenchida, senão você não estaria com medo. Qualquer sentimento desconfortável revela uma necessidade não preenchida, tá? Você vai estar sempre aberto para escuta e para pontos de vista diferentes dos seus. Esse é um exercício difícil de fazer, mas é importante. Você não precisa se abrir para pontos de vista que sejam, no seu entender, muito absurdos, né? Porque hoje em dia na sociedade tem pessoas defendendo coisas que são meio absurdas, como a Terra é plana e coisas assim. Mas abrir para pontos de vista que sejam diferentes dos seus. Abrir e não vir com agressividade, não vir com 7 pedras na mão, estar aberto para essa escuta empática. A gente chama escutar com empatia, falar com autenticidade e escutar com empatia. Cada vez mais flexibilizar as hierarquias, não ter um excesso de verticalidade, porque quanto mais próximo do vertical, melhor. Você não precisa ser totalmente vertical. Existe até modelos de gestão que são mais verticalizados. Na jornada Cultura de Paz, que é esse projeto que eu estou falando que vai no ano inteiro, tem uma aula só sobre sociocracia e sobre processos de gestão mais colaborativos. Essa aula vem no final, lá em dezembro, no último mês da jornada. Que é uma aula para entender a gente um processo de gestão que é bastante vertical e que funciona super bem, mas tem uma metodologia super particular, que precisa ser entendida e assimilada pela equipe. Essa forma é bastante vertical. Você não precisa ser totalmente vertical, mas pelo menos flexibilizar a hierarquia. A hierarquia não pode ser tão rígida, né? Se existe uma liderança, um chefe, uma pessoa que está acima, ele ou ela, né? Precisa ser uma pessoa cada vez mais aberto à escuta, a dialogar, a tomar decisões coletivas, às vezes atender a uma demanda que vem dos seus subordinados. Precisa ser uma hierarquia mais flexível. Isso precisa ser trabalhado internamente, né? Quando você percebe que uma hierarquia está muito rígida, essa coisa precisa ser verbalizada dessa forma. Aqui está com uma hierarquia muito rígida, a gente precisa flexibilizar. E aí construir isso que a gente está escrito logo em seguida ali, do poder, da cultura de parceria, o poder com. Você construir o poder com as pessoas, né? As pessoas, e não o poder sobre, né? Poder, não tem nada de errado em poder. Às vezes a gente ouve, fulano de tal só quer poder, fulano é viciado em poder. Não tem nada de errado em querer poder. Se você querer influenciar bem na vida das pessoas, se o seu desejo é positivo, é genuíno, não tem nada de errado. Mas o melhor é o poder com. Você ter poder, mas ter poder com os outros, e não poder sobre. Poder sobre é mais autoritário. Aí eu posso, quem quiser, sobre esse conteúdo, cultura de parceria, eu também tenho os materiais da bibliografia para mandar, para quem quiser, e tem uma palestra no YouTube que eu posso mandar para vocês assistirem, não é minha, é de uma outra pessoa, e eu posso mandar para vocês que é uma palestra bem legal. Aí o último ponto, a busca de culpados para sua punição não contribui para solucionar conflitos. Então esse é um vício que a gente tem, que é um vício cultural. Assim, tem um problema, você já quer saber quem é o culpado e punir esse culpado com uma dor proporcional àquela que ela causou. Gracinha está pedindo aqui todos esses materiais, eu vou te mandar.
Eu já coloquei num drive que eu te passei ano passado, mas eu acho melhor eu selecionar certinho para você saber o que, que é o que. Vou te mandar. Então, esse hábito de buscar os culpados é um hábito, né? O Howard Zer, que é um autor da justiça restaurativa, ele chama como é que chama? Paradigma da culpa, né? Que é você ver um problema, fica indignado com esse problema, já busca quem é o culpado e quer punir esse culpado com uma dor proporcional à dor que ele te causou. Na prática, você vê um problema, a sua energia tem que ser gasta em solucionar o problema. Claro que quem cometeu, se houve uma pessoa ou um grupo que cometeu erros, essas pessoas precisam ser responsabilizadas por esses erros. Não vai passar a mão na cabeça também. Responsabilizar, às vezes, é simplesmente fazer uma conversa, ou às vezes é uma decisão interna sobre o que deve ser feito com aquela pessoa ou aquele grupo que cometeu um erro. A gente precisa ser responsabilizado por tudo que faz, mas precisa ter um ambiente de escuta também para um entendimento. Então, essa coisa de ficar buscando culpado é um vício cultural que a gente tem, é da nossa cultura, de todo o Ocidente, da história recente da humanidade, de toda a cultura judaico-cristã ocidental, essa coisa de ter sempre uma culpa, buscar a coisa da culpa, quem é o culpado, e às vezes quando a gente não localiza a culpa no outro, a gente coloca a culpa na gente mesmo e pune a si mesmo. E isso, do ponto de vista dos processos, isso produz pouco avanço. O que punir alguém produz em termos de avanço na produtividade do seu trabalho? Nada, ou quase nada. Punir alguém, se tem um problema, o ideal é solucionar esse problema para que ele não volte a acontecer. E se tem uma pessoa ou um grupo causando sempre esse problema, o ideal é que essa pessoa seja educada através do diálogo a não causar sempre esse problema, através de uma mudança de postura, de uma mudança de paradigma, de cosmovisão. Então, esse que é o passo que precisa ser dado. Então, vocês veem que nesses tópicos a gente precisa de uma mudança da nossa postura. A mudança do lugar onde a gente trabalha demanda uma mudança interna nossa, né? A gente mudar, transformar a si mesmo, né? É o trabalho para toda a vida, mas que a gente pode dar grandes passos já num primeiro momento. Aí agora a gente vai para um momento que a gente vai falar sobre as etapas de como é que a gente resolve. Supondo que você trabalha num lugar, vamos dizer que é numa escola, e você quer resolver um conflito que está colocado. Ou vamos dizer que é numa empresa, você quer resolver um problema que está colocado. Então, você vai se reunir para resolver aquele conflito que está ali colocado. E aí tem essas 4 etapas: o reconhecimento, o entendimento, a solução e a celebração. Nessa primeira etapa, né, que é do reconhecimento, vamos passar por todas elas. Reconhecer que existe um conflito. Existe tal coisa que está acontecendo, está desagradável. Vamos conversar sobre ela. Então, esse momento de descrever. E aí você descreve qual é a natureza desse conflito. O que é que está acontecendo. Você pode descrever mesmo, pegar um papel e escrever. E se você já estiver reunido com as pessoas escrevem. O que está te causando desconforto? Constrói uma frase clara, com sujeito e predicado claro, assim, 3 linhazinhas sobre qual é o que é o conflito, qual que é o problema. Fala sobre ele, tá? Aí você fala sobre ele com as pessoas que são envolvidas. Você pode ser informalmente ou você pode marcar uma reunião, mas você vai dialogando com as pessoas que estão envolvidas, assim, sobre esse conflito. Olha, estou sentindo um desconforto com tal coisa. Você pode chamar uma pessoa no canto e falar com ela, ou numa reunião, você colocar. Vai dialogando sobre isso, sempre com aquelas posturas desejáveis que a gente falou antes: autenticidade, empatia, abertura para a escuta. Tudo aquilo vai vir nesse momento, onde você começa a falar sobre o conflito com as pessoas. Aí você discute o impacto do conflito, né? Como é que ele está alterando o fluxo do trabalho, ele está comprometendo a efetividade do trabalho. Discute, então, também o impacto, não só o conflito,
mas por que ele está alterando, explica claramente por que ele está alterando o processo, tá? E aí você pode colocar uma lista das concordâncias primeiro, né? Ao dialogar com as pessoas, você vai ver que vocês divergem de alguns pontos, mas tem algumas coisas que vocês concordam. Então, faz primeiro uma lista das concordâncias, parte das concordâncias. No ponto inicial, a gente concorda com isso, porque isso é criar uma atmosfera de escuta. Você cria como se fosse um campo de energia, de escuta, de acolhimento. As pessoas se sentem pertencentes. Quando você diz, a gente concorda, a gente quer o melhor, todo mundo aqui quer que o processo funcione. A gente concorda com isso, com isso, com isso. A gente discorda de outras coisas, mas a gente concorda com mais coisas do que a gente discorda. Lista as concordâncias. E aí você já parte desse acolhimento, dessa ambientação, daquilo que está bom, que não precisa mudar, que é bacana, tá? Depois você vai entender melhor a situação. Aí você pode fazer um brainstorm, que pode ser numa reunião. Né? Brainstorm é uma chuva de ideias, cada um vai falando e tal, e não precisa, nesse momento, ainda dizer como é que vai solucionar o conflito. Cada um vai jogando ideias assim, sobre aquilo. É um brainstorm, onde você vai colher tudo, você não vai usar tudo depois, mas você vai colher todas essas ideias. Aí que nesse momento você vai criar as posições que são as diferenças, né? Antes você falou das convergências, agora das divergências. Você vai identificar com clareza essas divergências, mas não precisa descrever isso com polarizações, tentar evitar, se for possível, né? Tipo, tal grupo aqui acha que tem que alugar o escritório no centro e tal grupo aqui acha que não. Aí você está criando uma polarização entre o sim e o não. O ideal é que você crie assim, tal grupo aqui acha mais importante ter escritório no centro e tal grupo acha mais importante pagar um aluguel mais barato. Entendeu? Então, você não está criando o sim ou não. Se for possível fazer dessa forma, onde você não está criando polarizações, você está valorizando as posições dos dois grupos na sua descrição do problema, você está valorizando um argumento dos dois grupos, é melhor, se for possível. Às vezes não é possível, às vezes você cria sims e nãos. Mas tentar, ao descrever as divergências, valorizar o que cada grupo considera mais importante. Aí depois você pode, aí já é uma sugestão de metodologia aqui, que é a do, não está escrito aqui, mas é a do Word Café. Você separar as pessoas em grupos para falar sobre aquilo. Você pode até elaborar perguntas provocadoras. E aí, se tem ali envolvidas nessa conversa 10 pessoas, você vai separar 2 grupos de 3 e um grupo de 4, e elas vão dialogar sobre isso entre elas, depois elas vão agrupar as ideias que surgirem, e depois elas vão voltar para o espaço. E aí, trazer ideias, trazer coisas que surgiram das conversas separadas, e aí vocês vão discutir. Mas você não faz essa separação por tais pessoas pensam X e tais pessoas pensam Y. Não é assim que você separa. Você separa, assim, aleatoriamente. Né? Cada grupo pode ter pessoas que pensam diferente, entende? E aí, depois, você busca a solução. Coletivamente, você vai elaborando através de uma roda de cada um vai falando e um vai incorporando argumentos do outro e você vai buscando uma mediação ou um ponto que seja positivo para todo mundo. E, a partir disso, você elabora um plano de ação para se solucionar aquele conflito. Plano de ação com as metas, quem que vai ser o responsável, tá? Se não conseguiu produzir isso, se você não dialogou e não conseguiu produzir um plano de ação, não conseguiu produzir uma proposta que medie, que seja boa para todo mundo, aí você vai precisar, talvez, passar por um outro processo que é chamar um elemento externo para atuar como mediador dessas posições que são divergentes. Se vocês, através do diálogo interno, fazendo tudo isso, toda essa metodologia que eu trouxe aqui, inclusive naquela etapa que eu sugeri que seja usado o Word Café, depois
volta, dialoga, traz as opiniões e vai amadurecendo. Se mesmo assim não conseguiu produzir um arranjo que seja benéfico para a maioria, que atenda a maioria, não conseguiu produzir consenso ou algo próximo do consenso, aí é o momento de chamar um mediador externo para sentar e provocar essas diferentes partes e tentar encontrar uma solução para isso. Tá? E se conseguiu, na maioria das vezes a gente consegue, aí a gente vai para essa etapa final, que é a de celebração, que a gente foi deixando culturalmente para trás. A gente se transformou nesse mundo muito produtivista da sociedade do cansaço, né, que um autor que eu estou mencionando muito, que é o Byung-Chul Han, né, um autor sul-coreano, tenho mencionado ele muito, que tem esse livro A Sociedade do Cansaço. A gente sempre, milhões de tarefas, a gente virou tarefeiros, sempre fazendo milhões de tarefas, e a gente deixa de parte essa tarefa que é considerada menos importante, que é de celebrar as nossas conquistas. E ao deixar de celebrar as nossas conquistas, pô, a gente estava com um conflito aqui, a gente usou esse conflito para melhorar o nosso trabalho. Olha que legal, vamos celebrar. E a gente, ao deixar de lado a celebração, a gente deixa de lado a nossa paz interna, a nossa felicidade interior e a nossa relação positiva com os outros elementos do nosso grupo. Então, esse é um problema, né, que a gente deixar de lado a celebração. Ela não é menos importante, né? E aí a gente deixa, inclusive, o nosso cérebro vai produzindo menos dopamina, menos daqueles hormônios que nos causam sensação de prazer, porque não tem esse momento de celebrar a tarefa que a gente fez e conseguiu atingir um bom resultado. E a gente precisa desse elemento, até para que ele faz parte, né? Não sei se vocês já estudaram Dragon Dream, tem o elemento do planejamento todo. Dragon Dream é uma ferramenta de gestão de projetos, e tem você vai passando por tal etapas, uma por uma e tal, e no final tem a celebração. A celebração é importante. Então, essa é a forma que eu sugiro, e já caminhando aqui mais para o final, eu termino falando das pessoas que são desafiadoras. A gente, todos nós temos, se alguém aqui não tiver, parabéns, mas a maioria das pessoas que eu conheço tem, pessoas que são mais desafiadoras no ambiente de trabalho. Sabia que tinha passado um slide, é esse aqui que eu queria falar. E quanto maior é o ambiente de trabalho, mais haverá aquela pessoa que, quando ela chega, é difícil para você, e tudo que ela fala te parece que não é legal. Essa pessoa é um pouco mais desafiadora. A Monja Coen Monja Coen tem uma excelente elaboração sobre isso. Ela chama de meu professor. Pronto, chegou meu professor, a pessoa que vai me ensinar eu gosto muito dessa elaboração que ela dá, eu sempre lembro. Porque é isso, a pessoa que vai me ensinar a trabalhar que me ensinar, me colocar diante de mim desafios maiores. E aí, o que eu vou fazer diante dessas pessoas, né? Primeiro, assim, a gente conhecer... Tem uma série de coisas que dá para falar sobre esse tema. Assim. Às vezes, a pessoa simplesmente acessa gatilhos históricos nossos. Às vezes, é só uma pessoa que, visualmente, o comportamento é parecido com um ex-namorado que machucou a pessoa muito, e aí você não gosta daquela pessoa por isso, porque ela te lembra esse ex-namorado. Às vezes é um gatilho, e aí é compreensível, tá, gente? Todos nós temos traumas. Uma vez um terapeuta me falou, seres humanos são todos bolinhas de trauma. Os nossos traumas, as partes desafiadoras da nossa história, elas estão aqui presentes, tentando interferir na nossa vida o tempo todo. Então, tem muitas coisas assim que acontecem. Às vezes você não gosta da pessoa, não é que a pessoa não vale nada. Às vezes a pessoa simplesmente te lembra alguém que não te fez bem. Então, isso é bem desafiador. E aí, esse tipo de problema que eu estou descrevendo agora, você resolve com terapia, com constelação familiar. E você precisa resolver esse momento da sua história de vida que está te deixando traumatizado. Se você identificou que é isso que está acontecendo,
tentar resolver isso, porque isso está trazendo um trauma do seu passado para o momento presente. Outra coisa, assim, conhecer os seus limites. Você vai entender quais as situações que para vocês é muito difícil de tolerar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que para mim é muito difícil, já relatei isso muitas vezes, tolerar aquelas pessoas que estão tentando sempre dar um jeitinho para se dar bem e tal, aquela malandragem com más intenções, sabe? Isso para mim é muito difícil porque eu cresci em espaços onde dava para confiar muito nas pessoas, e aí esse tipo de comportamento me agride muito. Então, você se conhecer, autoconhecimento, lembra que eu falei? Se conhecer, saber o que é difícil para você, o que para você é um elemento limitante, que geralmente te causa raiva, ou geralmente te causa frustração, ou geralmente te causa falta de estímulo no trabalho. Então, o que geralmente te causa? Ao te conhecer, você vai saber, geralmente esse comportamento me causa tal coisa. Ao saber isso, você vai se preparar melhor para isso. Eu hoje sou uma pessoa, Leandro, sou uma pessoa que sinto menos raiva porque eu fui entendendo ao longo do tempo quais são as situações que geralmente me deixam com raiva. Então, quando vem a situação, eu já sei, isso vai me deixar com raiva. E ao falar isso mentalmente, eu já me preparo para a vinda da raiva. E ao me preparar, ela vem mais sutil, ela vem menos forte, menos devastadora, menos ira. Entendem? Então, ela vem do mesmo jeito, mas ela vem mais sutil. Então, essas habilidades que a gente precisa gerenciar. Então, entender quais são os seus limites é importante, porque você precisa ter empatia pelo outro, mas precisa ter empatia por você mesmo, né? A pessoa que você mais ama é você mesmo, né? Aquela frase, a mais famosa frase de Jesus de Nazaré, amai ao próximo como a si mesmo, fala de amar ao próximo, mas fala também de amar a si mesmo. As duas coisas são importantes, né? Amar o próximo como a si mesmo e amar a si mesmo como amar o próximo. Então, você ter empatia por si mesmo, saber os seus limites, saber o que te fere, saber o que te fere profundamente e se preparar para isso, para que te fira menos, ou para que você tente evitar essa situação que te fere. Autoconhecimento é brutalmente importante em todas essas fases por conta disso. E aí, o que você vai buscar na presença dessa pessoa? Quando a presença dela, você não cair nesses que eu chamo de campeonato retórico, que é aquela comunicação competitiva, onde aquela pessoa, você geralmente discorda muito dela e você está sempre discutindo, tentando vencer ela na argumentação, tentando derrotá-la no... Isso que é campeonato retórico, assim, derrotá-la na fala. Então, vai ser sempre uma fala desconfortável, uma fala que é uma briga de quem está certo e quem está errado. Você está tentando encaixar sempre os dois, em um no lugar do certo e outro no lugar do errado. Quando a melhor comunicação é sempre aquela que busca os elementos comuns e os elementos divergentes levarem a um novo arranjo que seja bom para todo mundo. A situação do ganha-ganha. A gente tem que buscar sempre o ganha-ganha. Então, o campeonato retórico ele não beneficia ninguém. Você tem uma tendência, quando vem essa pessoa que é desafiadora para você, cair nesse campeonato retórico. E, às vezes, esse campeonato retórico é feito até sorridente, você rindo, tal, sutil, e falando de coisas que você quer, na verdade, derrotar outra pessoa no seu argumento. E não, assim, juntos somos mais fortes, essa é a mensagem. Aí tem isso aqui, ó, aceite, você jamais pode mudar uma outra pessoa. Se a pessoa não desejar, ela não vai mudar. Então, aceitar isso. Você não pode mudar a outra pessoa. Você pode ajudá-la se ela quiser. Se ela quiser mudar, você pode ajudá-la, mas você não vai mudar a outra pessoa se ela não quiser. E a gente não é Deus. A gente pode mudar a gente mesmo. E essa é a maior missão das nossas vidas, melhorar a nós mesmos, sermos cada vez mais pessoas melhores, né? É a missão mais bonita das nossas vidas, né? A frase do Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. A mudança que você quer ver no mundo, você colocar primeiro dentro de você mesmo. Agora, mudar o outro é uma tarefa do outro. Você pode ajudá-lo, né? Adaptar o outro ao que você quer do mundo
não é para acontecer, tá? Então, você não vai mudar o outro. Agora, se a postura do outro está interferindo no seu trabalho, aí ele precisa ser chamado para uma conversa, né? Se a postura profissional dessa outra pessoa está interferindo na sua capacidade de entrega, aí você vai ter que chamar para uma conversa e colocar exatamente como eu estou colocando aqui, tá? Também tem nesse tipo de relação as provocações que são disfarçadas de elogios. Eu falei, né? Você conversar sobre isso sem agressividade. Às vezes a pessoa está supostamente te elogiando, está sorrindo e tal, mas está com provocações, na verdade. Está tentando, às vezes, até te dar uma rasteira ali, né? Então, quando isso acontece, você colocar a coisa com autenticidade, mas sem agressividade na voz. Simplesmente ser sincero. Isso que você está falando me parece tal coisa. Me parece, não estou dizendo que é, mas me parece que o que você está querendo é isso, isso, isso. Está sendo sincero, está sendo autêntico, mas de forma amorosa, ou se abrindo para o que ele vai falar depois que você falar isso, tá? E por fim, assim, assédio moral é uma outra coisa, né? A gente está falando aqui sobre como lidar com uma pessoa que seja desafiadora, mas se essa pessoa desafiadora está fazendo assédio moral com você no trabalho, isso é uma outra coisa. Aí já é um problema para a justiça. Aí você precisa de procurar ajuda, porque assédio no ambiente profissional é uma coisa bem séria, tá? Então, estou aqui trazendo elementos de todos esses estudos da cultura de paz, de como se lidar com uma pessoa desafiadora, mas se a relação é um assédio moral, aí me desculpe, mas você precisa de procurar ajuda externa e realmente denunciar, porque essa situação não pode continuar acontecendo, tá? E aí, por fim, eu trago isso daqui, que é a jornada Cultura de Paz. Eu mencionei ela várias vezes na minha fala. A jornada é um mergulho na cultura de paz que acontece todo ano, de março até dezembro. São 10 meses. Cada mês a gente mergulha num subtema da cultura de paz. Tem um momento que a gente mergulha só na mediação de conflito, e na justiça restaurativa também tem outros momentos. Na verdade, conflito atravessa toda a jornada, e todo esse entendimento de como entender a cultura de paz no aspecto intrapessoal, né, na promoção de paz interior, na minha relação com a minha comunidade, na minha relação com o planeta, né, pensando também questões de natureza ambiental, questões de natureza econômica. Então, a jornada é bem completa, são 17 educadores, como está aí, 30 aulas, e esse curso ele é uma experiência indiana que é adaptada ao Brasil, e por isso ele é chancelado pelo Consulado da Índia, e a certificação também é oferecida pelo Consulado da Índia. Então, como isso está num processo que está acontecendo agora, a formação da Jornada Cultura de Paz de 2022, se alguém aqui tiver interesse de participar, eu coloco aqui o link para... Aqui, ô Júlio, você pediu também para eu te mandar, eu vou te... Agora que eu Oi, estou vendo... Leandro, eu posso dar meu depoimento, já que eu participei Você pode fazer o depoimento da aí sobre outra a jornada. jornada, né? Se Fala alguém aí. tiver interesse, né? Eu acho que nessa perspectiva aí da gente se tornar melhor, a jornada contribui bastante, né? Nessa perspectiva, né? Além de ser, né, fonte de muitas informações, né, sobre iniciativas maravilhosas que são feitas, né, no Brasil, que a gente às vezes nem imagina, em áreas diversas, né, na economia, no direito, na saúde, né, na educação, enfim. Eu acho que tem todo esse componente aí mesmo de transformação interna, né? A jornada tem uma capacidade transformadora muito profunda, né? A gente transforma muito. E a gente cria também um grupo, né, Ana, que um ajuda no trabalho do outro, né? Um nível de amizade, além do material e das aulas serem tão potentes e transformadores, a gente também
cria esse nível de amizade onde um vai ajudando na vida do outro. Estou colocando aqui o link da jornada para quem quiser mais informações. Tinha até semana passada 15% de desconto e agora está com 7% de desconto até a semana que vem, até o dia 3, que, se não me engano, é quarta-feira da semana que vem. Então, essa é a jornada que eu falei um pouquinho sobre ela também. E, por fim, é isso. Sim, esses são os meus contatos, podem procurar por qualquer coisa. São os contatos, na verdade, não são os meus, são os contatos do Instituto. O Instagram é aquele ali, chantebrasil.paz. Tem um material muito interessante lá. Tem material também bastante sobre meditação, né? Que todo dia eu faço uma meditação lá, ou seja, trabalho a cultura de paz desde paz interior até a questão dos conflitos. Esse é o WhatsApp nosso, podem entrar em contato, e esse é o e-mail do Instituto, que podem entrar em contato. Então, é isso. Gratidão por todo mundo que ficou até agora, e abrir aí para alguém que quer fazer algum comentário, ou dúvida, ou crítica, ou qualquer coisa. Eu acho que assim... Só uma coisa, o Júlio perguntou se tem certificado da jornada que você está perguntando. A jornada tem certificado do consulado da Índia. Acho que eu falei isso, não falei? O curso ele é chancelado pelo consulado da Índia, então o certificado ele é produzido pelo governo indiano. Você já mandou o nosso, Leandro? Desculpa, porque eu tô Eu já mandei o quê? né? Tem que ver. O nosso você já mandou, né? Mandei por e-mail. Eu mesmo ali, um por um, fui mandando. Assim que eles me mandaram o certificado, eu fui mandando um por um. Eu acho que a questão mais importante, né, no meu entendimento, é você se sentir ouvido, né? Eu acho que a coisa começa a entrar no circuito lá da violência ali, quando não tem escuta, né? Sim, Na espiral, quando não tem escuta, né? Você já vivenciou, né, no seu trabalho algumas questões mais desafiadoras, né? Isso. Ano passado a gente fez umas conversas sobre isso. Isso. Inclusive desse debate final aí que a gente fez, das pessoas que são mais desafiadoras. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Então a gente encerra por aqui. E eu prometo material para vocês. Me lembrem, tá, gente? Vou dar aí o meu... Esse é meu WhatsApp pessoal, porque o que estava ali era do Instituto. Se alguém quiser depois lembrar de mandar isso, mandar aquilo, aí eu mando, tá? Mas lá na jornada tem todo, para quem for fazer a jornada, né? Tem todo, a Ruth vai fazer, se inscreveu. Tem todo o material sobre mediação bastante vasto lá. Lá tem uma infinidade de arquivos. Acaba que isso é um problema, quando você tem muito, a pessoa não sabe muito o que ela consulta, né? Por isso que a gente precisa direcionar, consulte isso, consulte aquilo. Mas então é isso. Desejar para vocês um dia maravilhoso aí e uma noite maravilhosa, e a gente vai se falando. Obrigada, Leandro. Obrigada, Leandro. Obrigado. Um excelente feriado semana que vem para a gente. Bom feriado para você também. todos e todas. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Gratidão. Obrigada. Tchau.